Boa noite. Depois de 8 anos de George Bush, é hora e a vez de Barack Obama mostrar suas qualidades de líder. A guerra em Gaza é o melhor exemplo da equação que unifica poder e violência. No Brasil, a concessão de asilo político ao italiano Cesare Battisti abre uma ferida nas relações diplomáticas com a Itália. Os portugueses estão com medo do crime organizado brasileiro desembarcar em suas praias. Há 500 anos ocorreu o contrário. O setor privado de educação foi a Bolsa de Valores e, por enquanto, não vai bem. Em 2008, o governo do estado investiu 25,7% do previsto no orçamento. A burocracia foi apontada como grande problema para fazer acelerar a máquina pública. E mais, Os Caminhos da Praia de Iracema, do arquiteto Campelo Costa, contam um pouco da história da Praia de Iracema a partir de desenhos e projetos. Nossos 3 analistas, César Barreira, Luiz Eduardo Fontinelli Barros e Valmir Lopes, nos acompanham nesta transatlântica viagem. Agora é para valer. Barack Obama chega de fato à Casa Branca com uma missão quase impossível: terminar 2 guerras, tirar o país da crise, fechar Guantánamo e resolver os problemas internos dos Estados Unidos. O que pode Barack Obama? Em pouco tempo começaremos a saber a resposta. A maior potência militar e econômica do mundo será conduzida por um líder carismático, mestiço e preocupado com os direitos das classes menos privilegiadas. O pragmatismo e o puritanismo americanos cederam lugar à crença de que Barack Obama é o homem escolhido para salvá-los do precipício da crise econômica e de 2 guerras que parecem não ter fim. O certo é que ele não terá vida fácil, e sua capacidade para enfrentar estes problemas está superestimada. Valmir, Barack Obama, terça-feira, dia 20 agora, assume a Casa Branca com uma tarefa inglória. Eu acho que superestimaram a capacidade do Obama de resolver os problemas dos Estados Unidos. Mas, de fato, o que se presencia é a possibilidade dele, pelo menos, encaminhar alguma solução para Guantánamo e para as 2 guerras que os Estados Unidos estão envolvidos. E, claro, com esse pacote de 825 bilhões, de alguma forma, amenizar a crise econômica. Você acredita mesmo que ele está superestimado? O que você espera dele? Eu não espero muita coisa, não. Acho que agora é possível que o século XXI, se marca o século XXI iniciando em 11 de setembro de 2001, né, com o famoso ataque às Torres Gêmeas. Mas é possível que talvez, de repente, a posse do Obama seja talvez o início, pelo menos cultural ou simbólico ou político, do novo século. Mas eu particularmente não tenho tanta esperança assim, não. Os problemas dele são grandes, né? Retomada da economia, que eu não acredito que seja fácil assim, você recuperar o que nós temos de dificuldade. E no front internacional nós temos o problema. No Afeganistão, né, que está se falando pouco, por incrível que pareça, né, desapareceu por completo da mídia, mas o Iraque, né, Guantánamo é uma questão mais simples de fazer. Né, eu acredito, inclusive, que ele vai desmontar com rapidez aquilo ali. Mas acho que o principal problema dele, na verdade, será o problema que, de fato, que ninguém até agora conseguiu resolver, que nós vamos tocar um pouco mais adiante, que é o problema no Oriente Médio ali, Israel e Palestina. Acho que esse é um problema e eu não acredito que ele tenha uma solução factível para aquele imbróglio que nós temos ali, não. Ele silenciou, não falou nada até agora. Não falou nada, por incrível que pareça. Não tomou nenhuma posição. Né? Sobre aquele atentado que ocorreu na Índia, ele se pronunciou imediatamente, mas por incrível que pareça, sobre o ataque de Israel ao Hamas, ele até agora não se pronunciou. Dudu, Barack Obama e seus desafios. 2 guerras, mais a crise econômica e essa questão do Oriente Médio, além de Guantánamo, que, segundo o Valmir, vai ser mais fácil de resolver. Economicamente,
Resolve? Eu acho que ele tem condições de resolver. Ele está se cercando de auxiliares, então com ideias, as ideias que já estão sendo colocadas permitirão resolver. A economia americana é uma economia muito forte. O povo americano, quando é desafiado, ele sempre respondeu com muita firmeza. Estava faltando um líder. Eu acredito que se ele é um cara, como ele tem se mostrado carismático, ele vai ter condições de conduzir gente para pensar a solução, ele tem. Quer dizer, eu acho muito difícil. Agora, eu acho que esse é que é o grande problema dele, porque os outros é mais fácil de resolver, porque o Guantánamo, como você diz, é uma bobagem isso. Vou fechar ou não fechar, não vai mudar muito o mundo, não. Ok? Para os prisioneiros, sim. Para os direitos humanos, é uma grande mudança. Para os direitos humanos, sim. Sim. Agora, Dudu, com ênfase nos 825 bilhões, ele disse que vai investir uma boa parte desse dinheiro em infraestrutura para gerar emprego, que a meta dele é gerar 4 milhões de emprego. Dá para acreditar? Dá sim, é possível. Isso aí, todo mundo que já fez isso no mundo conseguiu um bom resultado. O tal do New Deal do Franklin Roosevelt foi exatamente isso. Ele começou a construir ponte, estrada, represa, tá certo? Quer dizer, e com isso você gerava emprego para as pessoas e para as fábricas, porque tinham que produzir para aquilo. Quando você põe o dinheiro em circulação, acabou o problema. Então a saída vai ser mesmo o setor público? Eu acho que sim. O setor público como indutor do investimento. Porque depois, quer dizer, se o setor público começa a gerar demanda, o setor privado quer investir na fábrica que vai produzir, entendeu? O asfalto que vai botar naquela estrada. Mas se não vai construir estrada, quem é que vai investir ok? Quer dizer, é importante observar isso. O setor público vai ser o indutor do processo. Não é que vai resolver tudo. César Barreira, de volta ao Porto Mucuripe. César, desafio o Obama aí, você que é um especialista na área de violência, ele tem 2 guerras aí para enfrentar e um conflito, ele vai assumir em pleno conflito lá no Oriente Médio. Bono, é um prazer participar desse programa. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que o Obama, ele tem um grande handicap, que é a questão da legitimidade. E isso nós sabemos que todo o governo, né, para ele se mostrar, ele poder realizar determinadas ações, inclusive ações que, de certa forma, podem ir de encontro ou contra mesmo alguns anseios da população, ele tem que ter uma legitimidade e tem que ter realizações. Então, a legitimidade, ele entra com esse handicap, é um líder que, de certa forma, tem se mostrado com algumas características de um líder carismático. Ele possibilita, a partir desse dado, uma situação que eu acho que é interessante, aonde ele aponta para algumas situações de resolução dos problemas econômicos. Eu acho que é interessante essas medidas que estão aparecendo, que são medidas que colocam em cena novamente o Estado, né? Eu acho que o Estado, enquanto provedor, ele saiu muito de cena. E é um Estado onde, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, é muito marcado. Eu estou me lembrando de um autor que fala muito de um Estado presidiário, né, nos Estados Unidos, né, o Louis Vacan. E o Louis Vacan fala muito dessa ausência de um Estado previdenciário. Eu acho que nesse sentido, quando ele fala desses investimentos nos setores públicos, na questão de infraestrutura, pode ser que isso traga resultados. Eu estou um pouco apostando no Barack Obama, porque ele traz alguma coisa de novo, né? Eu acho que nós estamos muito acostumados a essas questões de um certo continuismo. É claro que ele vai ter que dar continuidade, eu acho que ninguém hoje quebra, né, essas amarras todas, mas, de certa forma, ele pode apresentar algumas características novas. Eu acho que, com relação a essas guerras, é um dos grandes problemas que ele vai ter que enfrentar, porque a guerra no Oriente Médio, inclusive alguns autores também já apontavam que, de certa forma, os Estados Unidos já entraram derrotados nessa guerra, né? Eu estou me lembrando dos estudos que o Boaventura de Souza Santos, né, o sociólogo português, aponta, o próprio escritor italiano, Umberto Eco, que diz que foi uma guerra que eles entraram derrotados, né? Falando do Iraque, no caso. Falando do Iraque. No Afeganistão também. Mas eu acho que aí, de certa forma, essas guerras que eles vão ter que... Eles estão no meio dessa guerra, que foi fundamentalmente... Você tem razão, foi realmente o Iraque que ele estava dizendo. Porque é uma guerra onde tem questões religiosas, você não resolve, né? Por quê? Tem problemas que as pessoas são derrotadas já, né? Então, como é que as pessoas vão parar todo um movimento religioso, todas essas questões que são muito ligadas a esse movimento fundamentalista? Então, eu acho que são questões muito difíceis, mas eu estou apostando um pouco na solução.